Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham ao vivo pelos canais digitais do Valor Econômico. Sejam bem-vindos a mais uma live do Valor, hoje com patrocínio do Itaú Unibanco. Será um evento híbrido, meio presencial e meio digital, com os convidados aqui no estúdio em Brasília e a plateia virtual assistindo de todo o Brasil. Em pauta estão as regras de tributação em bases universais. Vamos discutir o que pode mudar em 2023, conhecer as regras e entender os impactos econômicos da lei que perderá efeito no início do próximo ano. O assunto é relevante, de interesse político e econômico, e será discutido aqui por especialistas que estão à frente desse assunto. Eu sou Beatriz Olivon, repórter do Valor Econômico em Brasília, e vou fazer a mediação dessa conversa. Convido vocês para participarem com a gente, enviarem suas perguntas através do chat. Nossos convidados são Alexis Fontaine, deputado federal, que apresentou emendas de prorrogação até 2024, com pontos referentes às regras em debate hoje. Liderou a criação e atualmente preside a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Ele ainda vai estar chegando para acompanhar aqui a gente. Pablo Cesário, presidente executivo da Abrasca, Associação Brasileira das Companhias Abertas, doutor pela Universidade de Brasília. Cláudia Pimentel, coordenadora geral de tributação da Receita Federal e subsecretária de Tributação e Contencioso substituta. Cláudia é mestre em Tributação Internacional. Professor Luiz Eduardo Chueri, professor titular da Universidade de Direito de São Paulo, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e da Associação Brasileira de Direito Financeiro. Recebam nossas boas-vindas e muito obrigada pela presença. Antes de começar a nossa conversa, vou pedir ao Dr. Chueri para fazer uma contextualização para a gente sobre o tema, para os espectadores ficarem na mesma página sobre esse assunto. Em seguida, eu já gostaria de pedir para a doutora Cláudia falar sobre a perspectiva da Receita sobre essa data limite, de 31 de dezembro de 2022. Eu sei que o assunto é complexo, mas eu vou pedir que vocês resumam em uns 5 minutinhos, um pouco mais, o que a gente precisa saber sobre as tributações em bases universais. Então, professor... Bom dia, Beatriz. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar com todos aqui. Bom, para contextualizar, nós temos que entender por que tributação em bases universais, ou seja, o que nós temos. Até 95 não existia no Brasil a ideia de tributação em bases universais. É uma coisa relativamente recente. O Brasil, na verdade, foi dos últimos países que entraram nesta onda de tributar em bases universais. Curiosamente, quando os países começaram a sair, o Brasil entrou. Qual é o debate que existe? Por que tributação em bases universais? A ideia da tributação é, olha, eu preciso buscar um tributo neutro. O tributo não deve ser a razão porque eu decido investir num país ou no outro. Então, a ideia de neutralidade começa com tudo. E tem um grande debate teórico. Neutralidade significa o quê? De um lado, significa que tanto faz se eu investir no Brasil ou se eu investir fora do Brasil, eu deveria pagar o mesmo imposto. Então, não seria justo que aquela renda recebida lá fora não fosse tributada, enquanto a renda local seria tributada. Na verdade, eu estaria empurrando o nosso investidor a investir lá fora. Então, por isso se fala, olha, vamos adotar a tributação em bases universais, a tal da TBU, que a gente vai falar bastante hoje. Por outra parte, há os que dizem, não, se eu quero neutralidade, eu não tenho que olhar do ponto de vista do investidor, e sim do ponto de vista do investimento. Ou seja, não importa onde esteja o investidor. Importa que todo mundo que concorra naquele mesmo país pague a mesma carga tributária. Isso faz uma lógica inversa. A lógica passa a ser, bom, se um brasileiro estiver investindo na Nicarágua, vai pagar o imposto da Nicarágua como qualquer um que esteja lá. Não tem que pagar o imposto brasileiro. Então perceba que o grande debate é esse. Eu devo olhar para o investimento, dizer que todo mundo que concorre no mesmo lugar paga o mesmo imposto, ou devo olhar para o investidor, dizendo não importa onde você invista, você paga o mesmo imposto. Em 95, o Brasil fez essa opção. Vou olhar para o investidor. Então, se adota a tributação em bases universais. Essa legislação, quando veio com muitos problemas, muitos questionamentos, por conta de uma tributação imediata, que tirava a competitividade do investidor brasileiro de um modo terrível. Daí houve foi amenizada a situação quando se fez uma reforma na legislação que, dentre os outros pontos, e agora entramos no ponto aqui que dizemos, falou, olha, peraí, vamos fazer o seguinte, tudo bem, quem investir no exterior vai pagar imposto no Brasil, mas não precisa pagar a mesma carga que os brasileiros pagam, 34%. Vamos fazer 25%, que parece bem razoável, afinal de contas, é a média dizia-se que é a média da tributação nos países da OCDE, então vamos fazer 25%. Então criou-se um mecanismo
criou-se uma ideia de um crédito presumido de 9%. Então, o que significa? Você, empresa, você paga imposto de 34%, mas eu já te dou 9%, então você tem que pagar só 25%. Na verdade, e essa é a ideia do legislador, não é nem 25%, porque você paga o imposto local, você paga o imposto de lá, e você complementa até chegar aos 25%. Então, a ideia é de neutralidade. Você paga o imposto local, complementa até os 25%. Então, a primeira regra importante que nós temos é dizer um crédito presumido de 9%, para que, somando o imposto de lá, mais o crédito de 9%, nós conseguimos chegar ao 34% mais fácil, pagando menos aqui. Primeira ideia que se teve. Daí tinha um segundo problema. Espera aí, o investidor que invista em diversos países. Afinal de contas, uma empresa brasileira pode ter vários países investindo. E pode ter lucro aqui, prejuízo aqui, ali, lucro aqui. Primeira ideia era dizer, olha, vamos consolidar tudo. Daí disseram, não pode. Vamos considerar somente o lucro do exterior e consolidar pelo menos o que está lá fora. Então, se eu investir num país, tenho lucro, no outro tenho prejuízo, no outro tenho lucro, vamos fazer o seguinte, vamos somar tudo, que a gente chama de consolidação. Então, se eu ganhei 10 num país, perdi 5 no outro país, eu só vou tributar os 5 líquidos no Brasil. Isso é o que a gente chama de consolidação. Foi uma segunda regra que se adotou também com data. Então, como é que nós estamos com o sistema atual, assim, colocando como nós estamos hoje? Eu tenho um regime que pretensamente iria tributar todo investidor brasileiro no exterior a 34%, mas eu tenho duas grandes exceções. Eu tenho o tal do crédito presumido de 9%, dizendo onde se lia 34 menos 9, leia-se 25%. E segundo, eu posso consolidar de tal modo que lucros e prejuízos sejam compensados. Tudo até 2022. E aqui vem o tema de hoje. 2022 já chegou, acabou. Ou seja, em 1º de janeiro de 2023, nós não vamos mais ter isso. Então, significa que, se nada for feito, no dia 1º de janeiro, as empresas vão acordar com a notícia de que a carga tributária sobre lucros do exterior já não é mais 25%, volta a ser os 34%. Segunda má notícia, se tiver prejuízo num país, lucro no outro país, azar do prejuízo, fica lá guardado para algum dia você ter lucro lá. Mas o lucro que você tiver aqui, você vai pagar imediatamente. São esses os dois grandes temas para essa que seria agora, então, essa primeira medida. Precisamos, pelo menos, prorrogar a medida. Sem prejuízo, Beatriz, e isso eu vou deixar para um segundo momento, que eu gostaria muito de discutir até se esta medida, enquanto tal, é suficiente. Ou seja, do ponto de vista de competitividade, eu pretendo mostrar para você que o Brasil está na contramão. Ou seja, mesmo assim, mesmo essa prorrogação é pouco perto do que se poderia querer se se buscasse efetivamente a competitividade da empresa estrangeira. Espero ter tempo, se você me provocar, para discutir esse grande dilema. Ou seja, por que estimular que empresas brasileiras atuem no exterior? Isso é bom para o Brasil? Esse é um grande debate, porque se eu tomar a decisão de que eu quero ter empresas brasileiras atuando no exterior, daí eu tenho que ter uma posição política, tributária equivalente. É muito estranho que hoje, de um lado, eu financie, de algum modo, até com recursos públicos, que empresas brasileiras vão ao exterior, e, de outro lado, eu as puna do ponto de vista tributário, eu as castigue, eu torno inviável a sua competitividade. Então, até por consistência, é que a gente deve perguntar, por que será que o Reino Unido, que sempre tributou em bases universais, hoje não tributa mais? Por que será que a França nunca tributou em bases universais? Por que será que mesmo os Estados Unidos, que era o grande guardião da tributação universal, hoje tem um tal do GILTI que adotam ali, de algum modo houve uma grande redução da tributação em bases universais? Ou seja, por que o Brasil ficou sozinho no clube, o único país relevante, o único país que tributa as empresas em bases universais? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Será que, no momento em que nós entramos, tá bom, tinha muita gente que fazia isso, mas hoje, no cenário de competitividade, devemos manter? Ou seja, a pergunta que eu vou fazer no final, e você vai me dar chance para isso, vai ser, precisamos apenas prorrogar ou precisamos questionar essa medida e adotar, como os demais países, a territorialidade? Obrigada, professor. Eu vou passar agora essa difícil tarefa para a Cláudia, para ela falar um pouco para a gente a perspectiva da Receita Federal, por que tem essa tributação, por que isso é importante, por que funciona, e também um pouco essa questão da data, né? O que pode acontecer até com sistemas, e o que vem acontecendo já
na Receita hoje por conta disso? Bom dia a todos, né? Primeiro, eu queria agradecer o Valor Econômico pelo convite de estar nesse bate-papo. A contextualização feita pelo professor Schwerer é perfeita, né? Eu só queria lembrar que, claro, nós estamos falando aqui de pessoas jurídicas. Pessoas físicas, a gente sempre fez tributação em bases universais. Não há, né, isso bem antes de 95, as pessoas físicas, rendimentos no exterior sempre foram tributados, né? E, de fato, na pessoa jurídica se iniciou em 95. Quando veio essa alteração na 12973, que ela veio junto com a revogação do RTT, foi até uma mudança bastante impactante, e também trouxe novas regras de tributação em bases universais. Ela veio também com o intuito de reformar a legislação anterior, que era até bastante simples, porque era MP 2158, inclusive que teve o questionamento no Supremo acerca da constitucionalidade. E essa lei, a 12973, ela veio também num contexto de tentar introduzir aquilo que foi decidido pelo Supremo em relação do que seria inconstitucional, na visão de você tributar imediatamente renda que fosse de empresa coligada, quando era constituída fora de paraíso fiscal, né? De uma forma bem reduzida. Basicamente, foi uma decisão que você teve diferentes visões, né? Diferentes decisões de cada ministro, e quando você reúne a decisão de cada um, o conteúdo no voto de cada um, você chega, talvez, a essa conclusão que não se poderia tributar imediatamente, ou seja, poderia se tributar apenas no regime de caixa, quando houvesse, de fato, a realização financeira, que seria a distribuição desse lucro para essa empresa para coligada, apenas coligada e não controlada no Brasil. É fato que, quando a legislação foi proposta, né, tinha uma preocupação em relação a esses dois pontos. Primeiro, da consolidação, porque, segundo a regra anterior, se entendia que havia uma possibilidade de consolidação lá no exterior. Era o que a gente chamava de consolidação vertical, né? Quer dizer, as empresas que estavam por trás dessa controlada direta, ela seria consolidada na controlada direta, na empresa, na primeira investida. Essa legislação, ela trouxe uma alteração, né, porque ela fez esse desdobramento, e você passa a ter uma tributação das controladas indiretas de uma forma individualizada, que você não consolida. Então, veio essa proposta, né? É importante também dizer que eu, pelo menos, desconheço países que deixam trazer prejuízo em investidas controladas no exterior, prejuízo ser compensado com lucro no país de residência, no nosso caso, no Brasil. Eu não conheço nenhum país que permita isso. É diferente de eu permitir prejuízos entre empresas, minhas investidas no exterior, né? Porque me parece que os países não permitem que um prejuízo lá ele seja, digamos assim, reduzir um lucro no Brasil. Porque você estaria deixando impactar, você deixaria de recolher em relação a um resultado que foi no exterior, que em que pese, se você for pensar na renda, né? Aquela empresa, você pode até pensar que a renda dela reduziu, mas você vai, na verdade, estar devolvendo, digamos assim, imposto seria devido no Brasil em razão de um resultado no exterior. Então, em geral, eu desconheço, professor, não sei se eu tenho algum exemplo para citar. Mas, na época, se colocou 5 anos, inclusive porque se entendeu de que seria um benefício fiscal. Então, sendo considerado benefício fiscal, e isso é discutível, né? Principalmente quando você pensa na consolidação, porque na consolidação é uma regra geral, né? Me parece que, quando é benefício fiscal, você está direcionando
para determinado grupo de empresas. E na consolidação ela é geral, desde que cumpra aquelas condições de não estar num paraíso fiscal, algumas regras que estão estabelecidas na lei. E já em relação aos créditos, né, esses créditos de 9%, além de terem uma previsão de 5 anos, os 9%, esse crédito presumido, ele não era dado para determinadas operações. É a grande maioria, mas operações, por exemplo, empresas de serviço, elas não têm a possibilidade de usufruir, porque tem na lei, e tem possibilidade também do ministro dispor sobre quais são as atividades econômicas que podem ser contempladas por esse benefício, né? Então, eu devolvo a palavra, né, ver se eu também trazer alguns aspectos da contextualização aqui trazido pelo professor. Tá certo, obrigada, Cláudia. Agora eu queria que o Pablo explicasse para a gente como é que ficam as empresas no meio disso, né? Como é que esse tema afeta as companhias abertas? Obrigado. Eu, na verdade, até queria dar um passo atrás aqui. Acho que a pergunta fundamental é por que isso é importante? No fundo, e por que isso é importante para o país mais do que para as empresas? A resposta para isso está relacionada com as empresas multinacionais brasileiras. Por que essas empresas são tão importantes e por que a gente deveria ter mais delas? No fundo, porque essas empresas têm algumas características especiais. A primeira delas é que elas fazem mais comércio exterior. O comércio internacional, tirando commodity, é feito majoritariamente intraempresas. Então, ter empresas multinacionais brasileiras significa ter com elas mais comércio e o melhor tipo de comércio que nós temos. Mas também tem uma segunda questão, que é, no fundo, essas empresas multinacionais brasileiras existem, são recentes, e elas são importantes porque, em geral, elas são mais produtivas. No fundo, e aí é que está a chamada de público para isso. Produtividade é sinônimo de prosperidade. E ter mais empresas internacionalizadas nesse nível de sofisticação significa também ter maior produtividade, maior geração de riqueza. São essas as empresas que são as mais inovadoras que nós temos. Portanto, como país, nós deveríamos colocar como objetivo ter mais empresas multinacionais. E neste caso, o que nós estamos falando aqui é como a gente surgiu, como a gente criou empresas, esse tipo de empresa tão especial e importante, apesar de. Existem muitos apesar de. Essas empresas surgiram no Brasil a partir de 2013 em particular. Elas se tornam, né, esse fenômeno se fortalece e tem muito a ver com o TBU. No fundo, um dos apesar de por que essas empresas floresceram ou foram criadas no Brasil é que há um sistema tributário que não está preparado para lidar com essas empresas. Em 2013, 2014, o que nós fizemos foi, na verdade, foi um arremedo, que a gente imaginava que fosse, em algum tempo, criar uma estrutura de tributação que permitiria que essas empresas cresceram, e elas cresceram. De 2013 para cá, nós éramos pagadores líquidos de dividendos e de pagamentos para o exterior. Nós invertemos essa posição. Hoje, o Brasil é um receptor líquido desses recursos que foram investidos. Aliás, no último ano, isso cresceu enormemente. No fundo, funcionou. Uma pinguela funcionou. E a gente imaginava que nesses 8 anos nós fôssemos capazes de fazer uma reforma dessa tributação. E não fomos. TBU, portanto, é um dos apesar de. Mas existem outros apesar de. Por exemplo, a inexistência de uma rede de acordos para evitar dupla tributação. O que é dupla tributação? É quando a empresa é tributada 2 vezes pela mesma coisa. Nós precisamos, por exemplo, também de uma regra de preço de transferência. No fundo, uma pinguela, mesmo a pinguela, permitiu que a gente invertesse a posição do Brasil como receptor líquido de recursos desses investimentos do exterior. E, no fundo, o que a gente precisa fazer, mais do que dizer o que é o TBU, o que a gente vai fazer, qual é a regra, qual é a política que a gente tem que criar nesse país para que mais dessas empresas consigam se desenvolver e prosperar no exterior. Então, o que importa aqui é que, mesmo nessa pinguela, nós construímos, e o fim da pinguela já alterou o padrão de investimentos. Se você for pegar os anúncios de investimentos que foram feitos por empresas nos últimos, 10 anos, uma boa parte desses investimentos eram em greenfield, novos projetos. Depois eles passaram por uma expansão dos projetos existentes. Hoje em dia, os anúncios feitos são principalmente para anúncios de modernização, ou seja, apenas a perspectiva de que a pinguela que nós construímos, esse arremedo que permitia que fosse funcionar, na verdade era para condições minimamente equivalentes, não exatamente promotoras, minimamente equivalentes,
já mudou como as empresas brasileiras estão. A perspectiva de que esse espaçozinho mínimo que eu quero significava o TBU acabasse, já piorou o nosso padrão de investimentos no exterior. E essa é a questão fundamental que a gente precisa. Existe uma questão tributária, que é a TBU, existe a questão dos acordos internacionais para evitar a dupla tributação, o preço de transferência, mas o mais importante disso é o Brasil precisa, se não estimular, pelo menos não atrapalhar que empresas multinacionais brasileiras floresçam, e elas floresceram. Na última década, houve uma transformação fundamental, porque aqui nós temos o que tem de mais importante, que é empreendedor. Tem gente que quer investir, quer correr risco e sabe produzir. Então, o que é importante aqui agora, e do ponto de vista das empresas, o TBU é necessário, essa extensão é absolutamente necessária, mas ela também absolutamente insuficiente. Porque o que nós fizemos foi apenas não matar essas empresas, e o que nós deveríamos fazer é estimular que mais delas surgissem e que elas crescessem cada vez mais. E aí o que eu acho, vem a pergunta seguinte o que precisa fazer para que isso aconteça? Porque isso, no fundo, tem uma questão pública por trás, muito mais do que a criação de prosperidade de qualquer uma dessas empresas, dos seus acionistas, como a gente aumenta a produtividade da economia brasileira, e isso passa pelas multinacionais e deixar de tratá-las com regras e um ambiente hostil à sua existência. Deixa eu ver se eu entendi aqui da fala de vocês, então. O TBU não seria o ideal, mas é o melhor que a gente tem no momento. O TBU não, a prorrogação... O TBU é péssimo. Prorrogar esse remédiozinho... Todos acham péssimo, a tal da pinguela, Cláudio, a pinguela que foi mencionada, a pinguela resolve, em parte, um problema péssimo. Então, eu não ouvi do Pablo um elogio ao TBU, ao contrário. Podia ser muito pior. Não tê-lo é gravíssimo. Mas é a situação ideal? Longe de ser a ideal. Nós precisamos ter uma política de estímulo que as empresas invistam e se tornem multinacionais no Brasil. A pinguela que ele mencionou, que é o que a gente está falando hoje, apenas reduz o efeito danoso de o Brasil ser o único país no mundo que adota a TBU. Eu quero usar essa expressão. O Brasil é o único país no mundo que adota a TBU. Então... Direito de resposta aqui da Receita, Cláudia. Eu diria que, sem dúvida, a internacionalização das empresas é fundamental, né? Nós queremos... a tributação, ela não deve impedir isso, as empresas de irem para o exterior e crescerem, isso sem dúvida. Agora, o que também é importante para o país ter, e aí eu não estou defendendo que efetivamente essa legislação que nós temos hoje, ela está fazendo isso de uma forma eficiente, mas que outros países têm é a regra CFC, que é a introdução de regras que elas, digamos assim, limitem o abuso, quando essa Constituição ela é utilizada no sentido de fugir da tributação no país. E a nossa regra da 12973, né, há também a defesa que ela seria uma regra CFC, mas extremamente ampla, né? Seria uma regra CFC que ela alcança de uma forma, e por isso ela é criticada, porque se ela é uma CFC, ela é uma CFC muito ampla, que ela estaria, talvez, matando, né? Eu, às vezes, brinco em alguns exemplos, que você quer matar a mosca e você vem com um canhão, né? Uma bazuca, e acaba com a parede, matou a mosca, né? Mas pode ser que você derrube a casa. Mas, efetivamente, a regra CFC ela é importante, né? Posso, antes de entrar para o que é ideal, porque o que eu acho que é importante, assim, quais são os efeitos a gente não ter uma regra agora, imediatamente, antes de entrar no que é o ideal, que é o que eu ia te ouvir, professor, inclusive. O que acontece? Se a gente fala assim, olha, empresas brasileiras, por vocês serem brasileiras, vocês vão pagar muito mais imposto do que qualquer outro no mundo. Na época era 25%, a média, né? Hoje em dia está perto de 22%. Significa que a gente vai dizer para as empresas brasileiras, porque vocês brasileiras, eu vou colocar uma carga adicional para você, que vai competir com a indiana, que vai competir com a chinesa, com a suíça, com todas as outras, de 10% a mais de impostos. 10% pelo menos, né? Vamos falar de 35 para 20, de 34 para 25 ou de 22, um pouquinho mais, 12%. Significa o seguinte, você sai carregando, você vai correr contra todo mundo no mundo inteiro, só que você vai sair correndo com um saco de areia nas costas. E aí tem duas alternativas. O que acontece com essas empresas? Ao invés de estimulá-las, ou pelo menos não atrapalhá-las, nós estamos dizendo assim, olha, você vai carregar mais peso, você vai sofrer mais, e vai ou se enfraquecer, ou morrer,
ou vai ter que procurar outro caminho, vai ter que deixar de ser brasileira. Porque ser brasileira, neste caso, é um problema para você. E é isso que a gente está criando, se a gente não resolver uma pinguela, tá? Até 31 de dezembro. Eu vou só antes do professor falar, que ele vai falar agora do que é o ideal, pelo que eu entendi, o CFC é mais um consenso. Eu ia só completar aí. o da Cláudia antes do ideal. Só dizer, o que a Cláudia mencionou do matar mosca com canhão, é exatamente quando você pega a DIN 2551, o voto do ministro Lewandowski foi exatamente nesse sentido. Ele dizia, olha, nada impede, se eu quero pegar aqueles espertinhos que desviam recursos para o exterior, faça como todos os países que adotam territorialidade, têm regras para evitar abuso. Ou seja, não é algo que nós iríamos inovar, basta copiar qualquer lugar do mundo. Essa regra chamada CFC é uma sigla que a gente diz para pegar o tal do abuso. Ou seja, aquele brasileiro que esconde dinheiro lá fora e coisa parecida. O que o ministro Lewandowski disse? Só que o que vocês fizeram foi outra coisa, Receita. A título de pegar o abuso, vocês mataram as empresas brasileiras. Então, houve uma questão de proporcionalidade. Então, a Cláudia simplesmente reproduziu o voto do ministro Lewandowski no seu raciocínio. Depois eu posso falar um pouquinho da parte econômica. Eu queria só aproveitar para apresentar aqui o deputado Alexis Fontaine, que chegou para acompanhar nosso debate. Bom dia, deputado. Obrigada pela presença. Mas eu já queria começar perguntando para o senhor. A gente está falando aqui da TBU, desse fim, né, da regra, e eu queria um pouco que o senhor contasse para a gente como que isso está no Congresso, o que pode ser feito, o que está sendo trabalhado para ser prorrogado, ou se pode ter alguma emenda, se pode ter ainda alguma norma. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Estava na urgência, acabou tirando isso, mas entendemos, como bem falado, a importância da aprovação desse projeto ainda esse ano, porque é uma questão de competitividade das empresas brasileiras, e bem abordado também essa questão de que a boa-fé do cidadão tem que ser considerada em primeiro ponto, e não o inverso, porque senão a gente tira completamente a competitividade das nossas empresas e de um país que já tem dificuldade em competir lá fora. Então, eu acho que é uma questão de isonomia, é uma questão de neutralidade no sistema tributário como um todo. Certo, obrigada. Eu queria aproveitar, assim, a gente vai passar para uma primeira rodada de perguntas e a gente reforça que abre espaço para a audiência fazer suas perguntas, né, encaminhar pelo chat ou pelos canais digitais do Valor. Mas eu vi aqui que o professor se movimentou. Tem algum comentário que o senhor quer acrescentar antes da gente seguir com as perguntas? Fica à vontade. Mas tem tantos. Primeiro, eu queria puxar do Pablo a questão por que nós temos que tratar bem as nossas multinacionais. Quer dizer, tem uma bobagem que a gente ouve muito, eu quero aproveitar a oportunidade para tirar a bobagem. A bobagem é, ter uma empresa do exterior significa exportar empregos brasileiros. A gente ouve com uma frequência enorme isso. E eu gosto, até em aula eu falo para os alunos, eu pego um exemplo, e por favor, para mim é teórico, porque só tem informação de jornal. Mas quando a Embraer resolve ter uma empresa na China. Primeira alternativa ideológica, puxa, estamos dando empregos para chineses. Segunda visão é dizer o seguinte, bom, se a Embraer não tivesse uma empresa na China, ela simplesmente não conseguiria exportar para a China. Porque, afinal de contas, o único modo de atuar na China é tendo uma empresa na China. Só que, e aí é o ponto, quando a Embraer tem a sua empresa na China, um avião é composto de um monte de partes e um monte de tecnologia. A tecnologia, os desenhos e tudo mais, vem da onde? Vem do Brasil. Ou seja, o Brasil tem a oportunidade de exportar a sua tecnologia, made in Brasil, para a China, porque ele tem uma empresa lá. Eu gosto muito de citar o exemplo da Alemanha. Eu morei na Alemanha 2 anos, tive algum contato com eles. A Alemanha é o maior exportador do mundo. E tem uma explicação para isso muito simples. As multinacionais alemãs. A multinacional alemã típica é a empresa média alemã. A empresa média alemã já se coloca no mundo inteiro. Quando ela se põe no mundo inteiro, ela passa a ter, de novo, pontos de exportação. Vamos pegar o caso aqui, lembrando agora, quando a Telefônica veio para o Brasil. O que aconteceu naquele momento? Todos os fornecedores da Telefônica Espanha passaram a ter um cliente no Brasil, que é a Telefônica Brasil. Ou seja, ter uma empresa multinacional brasileira atuando fora é uma oportunidade para todas as empresas brasileiras terem acesso ao mercado que, de outro modo, não teriam. Então, por que é importante termos uma empresa lá fora? E agora o segundo ponto.
Puxa, deputado, tomara que nós consigamos prorrogar o que nós temos agora. Mas é pouco. É pouco, e agora eu queria falar um pouco sobre isso. A atual medida que nós temos, a pinguela que nós temos, não nos dá ainda condições de competitividade em muitos cenários. Primeiro porque, como eu disse, acaba segurando uma carga mínima de 25%. Pablo disse, nem a carga média da OCDE é de 25%, já caiu isso. Então, conseguir 25% já é um saco nas costas. Mas eu vou avançar. Eu vou lhe dar o seguinte exemplo para você entender o que acontece se o deputado conseguisse, tomara que consiga, prorrogar o que nós temos hoje. Vamos dizer que Nigéria, escolha um país qualquer, escolha um país, resolva fazer uma hidrelétrica. Croácia, vou escolher a Croácia. A Croácia, tá bom, a Croácia. Eu ia escolher, bom. Por causa da Copa. Mas a Croácia, bom, tá bom. Quis fazer Croácia não serve, por exemplo. Serve, não sei se cabe uma hidrelétrica. Eu estava pensando em criar uma Itaipu. Ou seja, o governo local faz uma licitação internacional para fazer uma hidrelétrica. E este país faz a seguinte proposta. Olha, quem vencer a licitação vai poder operar a hidrelétrica por 30 anos sem pagar impostos. Bom e velho incentivo fiscal. Algo que nós temos com a Itaipu. Estou querendo só copiar. Ou seja, um bom incentivo fiscal. Daí eu encontro, vamos colocar 4 concorrentes potenciais. Uma empresa francesa, uma empresa local, croata, uma empresa norte-americana e a nossa brasileira. A francesa vai fazer a proposta, calcula-se custo, etc., da linha impostos. Sabe quanto ela põe? 0. 0 por quê? Como eu falei, a França adota a territorialidade. Então, a menos que eu tenha um investimento que a gente chama passivo, e no caso, construir uma hidrelétrica não tem nada de passivo, é um baita investimento, o lucro oferido no exterior não é tributável na França. A França adota a isenção de lucro do exterior. Ou seja, para a França se eu tiver uma empresa francesa atuando no exterior, paga o imposto local, concorre localmente, no caso 0. A empresa croata vai fazer a sua estimativa, tal, impostos 0, está isenta, acabou. A norte-americana vai ter uma complicação porque, teoricamente, eles têm bases universais. Mas é o seguinte, lá eles têm uma coisa que só se tributam os lucros do exterior quando efetivamente distribuídos. E é uma atividade bastante tranquila. Eu vou lhe fazer uma afirmação que é tranquila, que um norte-americano sabe como compensar o lucro daqui com o prejuízo daquilo. Aquilo que nós chamamos de consolidação, lá é perfeitamente possível. Então, de algum modo, esse lucro nunca vai ser tributado. Se for tributado, vai demorar muito. Ainda vai ter o tal do incentivo do GILTI, que 50% não paga. Vou falar assim, impostos. Não vou dizer 0, mas é nadinha, assim, só o efeito financeiro de quanto vai pagar. Daí chegou a empresa brasileira. Bom, empresa brasileira, professor, eu já entendi. Ela vai calcular, puxa, 25%. Não é isso? Porque, afinal de contas, resultado do deputado. Não, vou te contar uma coisa. A nossa medida, essa que o deputado quer prorrogar, quando assegura o crédito de 9%, põe exceção para casos de subtributação. E essa empresa croata, por que vai ter um incentivo fiscal? Possivelmente pode cair na subtributação. O conceito de subtributação que está muito amplo na lei, etc., mas tem esse risco. Se eu escolher que fez a Croácia, desculpe, eu vou escolhe um país que esteja listado. Mas eu vou insistir, é uma hidrelétrica. Bahamas pode ter hidrelétrica? Só por exemplo teórico. Tá? Bahamas, ou seja, o país está listado, mas o investimento é ativo. Então significa que nem o crédito de 9%. Então a empresa brasileira, quando quiser concorrer lá, na hora da linha de tributos, que os outros demais puseram 0, 0, 0, ela põe 34%. Porque, deputado, se nós conseguirmos prorrogar, e tomara que consigamos, nós vamos empurrar uma carga de 25%, só 25% para a empresa brasileira, concorrendo com todas as outras que, insisto, fora o caso CFC, que a Cláudia falou, que é o caso artificialidade, etc. Não tenho notícia de país no mundo que exporte a carga tributária. O nosso produto de maior exportação não é mais o café, é a carga tributária. Tem que passar para a Cláudia agora, né, Cláudia? Não, obrigada. Mas
efetivamente, o governo ele está concordando no Ministério da Economia, tanto que encaminhou uma medida provisória que se encontra na Casa Civil para fazer essa prorrogação. E a proposta é justamente que seja prorrogado e, nesse meio tempo, seja estudado um modelo de CFC, um modelo de tributação desses lucros, de uma forma que você não prejudique a internacionalização das empresas. E também reconhecendo que a regra, como ela está hoje na 12973, ela traz complexidades, tanto para o fisco como para as empresas, e além disso, ela também peca por talvez não estar conseguindo de uma forma eficiente sequer inibir, digamos assim, ações, essa situação que a gente gostaria de inibir, que seria a mera colocação para fugir uma tributação de 34% aqui no Brasil, que é mediante uma constituição de uma holding lá fora, né? Então, a gente verificou isso e, efetivamente, ela merece ser revisada. É importante também dizer que, num contexto atual das discussões da economia digital, que nós temos as regras do Pilar 2, também é interessante a gente revisitar nesse sentido, também, pensando, né, no cenário que nós vamos ter com essas discussões e com uma possível implementação de um Pilar 2. Então, tem todo esse contexto e, por isso, o próprio governo mandou, e se encontra na Casa Civil, de fazer uma prorrogação desses dois aspectos, porque, de fato, né, é um alívio e dá o tempo necessário para uma discussão e para um aprimoramento de uma legislação mais adequada. Então, existe, né, esse projeto foi encaminhado para a Casa Civil, falando para prorrogação, no mesmo sentido, imagino que a proposta do deputado de prorrogação, mas com essa ideia de fundo de que seja feito um debate também para alguma mudança no modelo. Exatamente. Da reunião que eu participei, essa era a ideia também de ter um debate sobre o modelo mais adequado, considerando todo esse contexto, né, de economia digital, a internacionalização das empresas, né, você tem diferenças na economia, o próprio movimento dos outros países, é verdade, né, de caminharem menos para uma tributação em bases universais, né, menos ampla. Então, a gente fazer uma adequação de um sistema mais alinhado com o que você tem internacionalmente, né? Então, hoje está na Casa Civil, o Ministério da Economia está de acordo, inclusive, em relação às emendas, né, a Receita Federal e o Ministério da Economia também ele não se posicionou favorável à prorrogação, né? Então, aqui é bom que nós estamos num debate que nós estamos concordando todos. E todos aguardando, né, deputado? Pois a medida provisória... É que foi tentado em emendas em outras medidas provisórias para poder resolver isso de forma mais rápida. Teve sucesso, muitas vezes, quando você faz um tipo de emenda, uma medida provisória que não é o tema principal, acaba a emenda sendo rejeitada por uma questão de inconstitucionalidade, e agora tem essa medida provisória aguardando a assinatura. Mas lembrando, assinatura, uma vez a medida provisória, ela tem que entrar depois em pauta para poder ser aprovada. Agora, matéria é consenso, eu não vejo como não andar, como não tramitar de forma a dar essa condição para as empresas internacionais. É uma questão, mas provavelmente na próxima legislatura, uma vez que tem um prazo aí de 120 dias, que esse trâmite demorado de MP. Mas é uma questão de pauta, disso ainda não está entre as prioridades? Como que o senhor vê? Não, o que acontece é o seguinte, de novo, o problema identificado já estava, só que estava tentando se fazer emendas em outras medidas provisórias. Não foi aceito. Então, agora o texto chega ao presidente para ele poder assinar essa medida provisória, para ela entrar em vigor e não abrir esse espaço, né, esse gap temporal entre a lei que vence agora e a medida provisória, mas a medida provisória depois ela tem que ser aprovada pelo Congresso, ou seja, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Eu queria que você me falasse o que acontece para as empresas se não for aprovada essa prorrogação a partir do ano que vem. Eu queria pegar um pouco no que o professor Schwery falou. Ele falou da multinacional brasileira como acesso ao mercado. Acho que isso é muito importante, mas tem outras três pegadas de internacionalização de empresas que é importante. Às vezes as empresas investem no exterior para pegar acesso a mercados.
para atender o mercado chinês, muitas vezes tem que ter uma base lá, isso leva à exportação. Mas existem outras condições em que isso acontece. Isso acontece, por exemplo, quando a empresa vai investir no Vale do Silício ou em qualquer outro cluster de inovação. Você cria uma base para, no fundo, se aproveitar daquele conhecimento que ali existe. Ou você pode criar uma base, e isso acontece com empresas brasileiras no exterior, para acessar capital mais barato. O capital aqui é mais caro, você acessa capital, pega financiamento por lá. Mas existe uma quarta regra que liga com consequências, que é muitas vezes também empresas investem no exterior para ter acesso a regras mais justas. E qual é o problema disso? Porque isso acaba sendo uma alternativa, uma das consequências de não termos essa regra, uma pinguela, até 2 anos, tá? Não é muita coisa. O que acontece? Se você fala assim, olha, você pode correr uma corrida contra um croata, contra o nigeriano ou contra o americano, eles vão correr sem você tem um saco de 34 quilos de açúcar, de areia para carregar nas costas. Ele fala assim, olha, não consigo isso. E aí ele tem 2 alternativas. Ou ele vai perder e, com isso, morrer, ou pior, ele pode ir atrás de um país em que trate essa empresa de maneira correta. E aí a gente tem uma situação que não é nada boa, mas é menos ruim do que ela morrer, que é... E aí a gente consegue diversificar a pauta de exportação brasileira, diversificando a pauta, incluindo a exportação de empresas para lugares onde elas são tratadas de maneira justa. Então, no fundo, o que pode acontecer, e isso já vem acontecendo, e as empresas estão já se preparando para isso, a gente exportar o que há de melhor no nosso tecido empresarial, que são essas multinacionais, as matrizes dessas multinacionais. Isso é uma catástrofe, é péssimo, mas é melhor do que elas morrerem, percebe? Ou se enfraquecerem, ou deixarem de existir. E esse fenômeno já começou a acontecer. Observe que a gente está recebendo, essas empresas estão há muitos anos investidas, estão começando a ter retorno dos seus investimentos. E esse movimento extraordinário que nós temos de repatriação de lucro, nós estamos mandando lucro para o Brasil, essas empresas. Tem, de fato, um ciclo de investimentos, né, se foram feitos alguns, mas tem medo. Tem medo porque ano que vem, esse ano ele carrega um saco de areia de 25 quilos nas costas. No ano que vem ele começa a carregar um de 34. O que significa que essas empresas, de uma certa forma, estão diminuindo suas redes no exterior e deixaram de fazer investimentos na mesma proporção que eles faziam. Antes eles faziam, vamos criar plantas novas, greenfield, que a gente chama, que é a coisa mais bonita que a gente tem, né? Não tinha nada, tinha um terreno, de agora tem uma fábrica produzindo, tem uma fazenda produzindo. Aí depois a gente começou a trabalhar em expansão da capacidade, deu certo o negócio, hora de crescer. Hoje nós estamos investindo muito mais em modernização, que no fundo mantenha ela funcionando. Mas a realidade é que uma parte desse movimento, e é difícil precisar qual a parte, qual o tamanho dessa parte, mas uma parte já estamos saindo fora. Perceba que mesmo o risco de nós não termos uma pinguela, que significa 9 quilos de areia nas suas costas a mais para você sair correndo, e isso está longe de ser ideal. Portanto, nós estamos falando de uma ação que é absolutamente emergencial. Se tem uma coisa que define uma medida de urgência, é essa. Mas isso não pode parar aí. Porque, de novo, o foco tem que ser como é que a gente cria um país mais próspero. E não tenho a menor dúvida, existem várias partes dessa resposta, mas uma delas eu tenho certeza que vai estar em qualquer resposta, crie mais multinacionais brasileiras, ou, no mínimo, não as atrapalhe, porque elas conseguiram crescer num arranjo transitório, porque, no fundo, a gente imaginava que nesses últimos 8 anos fôssemos capazes de fazer o que a gente vai ter que lutar para fazer logo no início do ano que vem. Quais são as regras de tributação? Como é que a gente faz para tirar esse saco de areia da costa do nosso empreendedor, para evitar que ele se mude? Porque eles fazem isso também, e é menos ruim. Mas, fundamentalmente, como é que eles fazem para estar aqui e produzir essa riqueza aqui? E aí significa tributação, significa uma rede de acordos para evitar a dupla tributação. País a país, nós temos uma rede acanhadíssima, conseguimos fazer alguns avanços, mas ela é muito acanhada. E ainda, no fundo, uma regra de preço de transferências que esteja em linha com o que o mundo pratica. E essa é uma discussão que aconteceu neste governo, e até se a gente pudesse evoluir, eu queria ouvir um pouco o deputado, a Cláudia, como está isso, porque, no fundo, é uma pinguela. Sem a pinguela, a gente cai no Ribeirão. Mas está longe de ser uma autoestrada que a gente quer ter. Agora, essa questão da prorrogação, se ficar para o começo do ano que vem, resolve o problema das empresas? Do ponto de vista jurídico, como nós não estamos falando em aumento de carga tributária, então, na prática, sim. Ou seja, se a medida provisória saindo agora, ela vai virar lei só no ano que vem. Mas ela vai prever já o exercício de 2023.
como isso não implica aumento de carga tributária, ela pode ser aplicada imediatamente, sim. Ela vai ser tecnicamente retroativa, porque ela vai ser uma lei de abril se aplicando a um período de janeiro. Então, retrospectiva, porque pega o período de janeiro. Mas como é para reduzir, você não vai ter oposição a isso. Mas a vida real não espera isso, né? A vida real, na verdade, todo planejador de empresa já está considerando o risco de que não ocorra e está se preparando para ele. Agora, o risco que o Pablo mencionou, dessa exportação de empresa, é algo que, se você pegar assim... Olha, o Obama já falava dessa tal da tax inversion. Olha quanto tempo. A inversão da empresa americana que passa a se tornar empresa europeia e as medidas para evitar isso. Isso já começou naquela época. E aqui no Brasil é interessante saber que empresas brasileiras também correm isso. Porque se eu sou um empresário, por que eu preciso ter a sede do meu grupo no Brasil? Muito mais interessante, eu pego as minhas ações da empresa brasileira, eu constituo uma empresa na França, eu transfiro as minhas ações da empresa brasileira para a França e, doravante, esse é um grupo francês, detido por um brasileiro, mas é um grupo francês. E, portanto, já não tem mais TBU nenhum. E eu só vou ser tributado no dia que eu distribuir dividendo para mim. Como estou falando de uma multinacional, eu não vou distribuir todo o dividendo, o dinheiro vai ficar lá, sendo reaplicado, etc. Então, na prática, significa que eu fugi dos sais dos 34%. O risco que nós estamos correndo hoje, que o Pablo mencionou, tem nome... Chama-se tax inversion, já existe, é fenômeno conhecido e estudado. Nós estamos empurrando os empresários brasileiros para, não, como diz o Pablo, gostei da ideia, não mais exportamos apenas a carga tributária, exportamos até empresas. E esse movimento aconteceu muito na Irlanda e acabou, inclusive, provocando as reduções de impostos de corporate tax pelo Trump para poder trazê-las de volta. Quer dizer, há uma preocupação grande nesse sentido. Agora, de novo, muito bem dito, esse custo do Brasil, essa falta de competitividade do Brasil não faz o menor sentido. Isso acaba gerando todo um ciclo vicioso ou planejamento, não digo nem tributário, é planejamento corporativo mesmo, quer dizer, onde é que nós vamos fazer nossos investimentos. Eu sou empresário no Brasil, penso muitas vezes se eu vou montar outra empresa no Brasil, porque tá melhor montar no Paraguai e mandar as coisas para cá do que ficar... investir no Brasil. E é um raciocínio lógico de sobrevivência, não é uma questão de só falar em lucratividade, porque, de fato, qualquer produto na prateleira no Brasil, competindo com um produto que vem de fora do Brasil, inclusive a competição interna, o nosso já tem 34% de corporate tax, que é contribuição social e imposto de renda sobre pessoa jurídica, e o que vem de fora vem carregado com 25%, que é a alíquota que hoje já está até abaixo de 25%, tá certo? Então, aí a gente já sai perdendo. Lógico, tem a discussão da questão da distribuição de lucro e dividendos, que era até uma matéria que estava falando aqui, mas a distribuição de lucro e dividendos já não é mais o imposto propriamente da empresa. É do acionista, da pessoa, é renda, já não é mais nem custo. Porque 34 vai parar no preço do produto, 25 vai parar no preço do produto. Então, o produto já está na prateleira de forma não competitiva. Então, a discussão é riquíssima, ela é extremamente importante, e o Brasil tem que se alinhar com as maiores economias do mundo. Sistemas tributários devem ser neutros, né? Inclusive a discussão muito do IVA, do imposto sobre consumo e tudo mais, que ele não é a razão, não deveria ser a razão de planejamento de nenhuma empresa. Ele devia estar procurando a sua competência, onde ele tem mais lucratividade por outros aspectos. Quando entra o tributário, aí começa toda a confusão que nós temos no Brasil e que o brasileiro tem que pensar mesmo para poder procurar a sua competitividade. Cláudia, nesse momento, né, que se espera a prorrogação, não sabem se vai acontecer, como que está isso na Receita? Vocês recebem soluções de consulta, questionamento sobre esse assunto? As empresas têm procurado? O que vocês têm orientado? Na verdade, esse tema chegou para a gente no início desse ano, né? Já pelas associações de empresas, CNI, GETAP, várias empresas já demandaram com a preocupação desse fim. Então, nós começamos a trabalhar lá atrás, justamente nessa linha, né, do convencimento da necessidade de prorrogação, dado o contexto que eu mencionei, talvez até de uma revisão, talvez não, da necessidade de uma revisão da legislação nesse contexto, inclusive, da economia digital. Agora, a gente não tem recebido ultimamente consulta, né? Porque, efetivamente, se acabar, não tem. A lei é bem clara, né? Eu acho que não tem como fazer.
A não ser que, eu diria até um pouco mais que o professor Schwerer, ainda que a MP saia em janeiro, ela poderia retroagir para 1º de janeiro, né? Então, a gente poderia, porque é para favorecer as empresas. Então, me parece que isso seria possível também, né? Mas é claro que não é desejável, porque as empresas, vocês viram, eles chegaram para demandar ali no Ministério da Economia, Receita Federal, já desde o início do ano. Há uma preocupação em relação aos investimentos no exterior, né? Então, de fato, é uma preocupação justa, né? Cláudia, uma pergunta, só para entender, do ponto de vista agora político. A ideia é a mesma medida provisória tratar disso e de preço de transferência, ou seriam textos separados? Não, elas são separadas, tá? Da forma que foi encaminhada, ela foi encaminhada separada só com essa prorrogação, né? São 2 artigos apenas fazendo a prorrogação dessas medidas. Mas tem uma medida provisória sobre o preço de transferência? Era a pergunta que eu ia fazer. Tem, já está na Casa Civil também. É uma medida que ela alinha ao padrão internacional, né? A gente tem feito, não vai ser tão novidade para as empresas, espero que a gente fizemos esse ano reuniões em que pese não foi autorizado, né, a disponibilidade do conteúdo na forma de uma medida provisória. O que se procurou fazer foi colocar na apresentação a parte substancial das medidas para que pudessem ser discutidas. Então, isso se encontra na Casa Civil, né, para uma decisão, estão analisando, e claro, a decisão agora política por parte do presidente, né? Tem aspectos... Por que se optou pela medida provisória? O Ministério da Economia assim demandou. Primeiro, por causa da urgência da medida em razão dos créditos. Houve uma alteração da regulamentação do Tesouro americano em relação ao aproveitamento de créditos de imposto pago no exterior para ser compensado nos Estados Unidos. E, em razão das nossas regras serem não aderentes ao padrão Arm's Length, que é o padrão internacionalmente utilizado, e às vezes a gente fala padrão OCDE, mas veja bem, ele é utilizado por todos os países não membros da OCDE. Então, eu cito aqui a Índia, a China, né, que são países que não se colocam com interesse sequer de ingressar na OCDE, mas eles adotaram porque, de fato, é um modelo que é adotado internacionalmente. Nós somos, digamos assim, trouxemos em 96 uma legislação simplificada que, assim, eu acho que para o contexto da época ela foi adequada, talvez foi na medida certa do que a gente precisava naquele momento, porque era um outro cenário, outros tipos de transações que eram as principais efetuadas pelo Brasil, mas que ela hoje está descontextualizada, porque as transações se tornaram mais complexas e ela efetivamente ela não resolve. Ou ela cria dupla tributação, ou ela cria dupla não tributação. Então, é um problema, inclusive, eu digo que assim, a gente participando desses fóruns internacionais, a gente vê, é um problema para os acordos. Tem países que não pensam em fazer acordo com o Brasil por causa das regras de preço de transferência, porque eles entendem que, com as nossas regras tão diferentes, que, efetivamente, não vamos conseguir eliminar a dupla tributação. Porque, como foi bem dito, né, a maior parte das transações hoje, pelo menos as grandes transações, elas são feitas intragrupos e elas acabam envolvendo regras de preço de transferência. E, quando você tem um padrão tão diferente, eles efetivamente acham que a gente, ao fim e ao cabo, mesmo com um acordo, não vamos ser eficazes. Essa dupla tributação não vai ser eliminada efetivamente. Só dizer, na verdade, nós estamos, acho que claramente, num momento importante. Prorrogamos os 2 anos, mas nós não precisamos não cair na armadilha de que, já que está prorrogado, resolveu o problema. O Pablo mencionou, quando prorrogaram por 8 anos, acreditava-se que em 8 anos nós teríamos feito a lição de casa e nós teríamos um novo cenário. Então, o recado primeiro tem que ser dado, olha, cuidado, temos que trabalhar esses 2 anos. A Cláudia nos diz sobre preço de transferência.
eu não estou aqui a endossar o projeto como vai ser apresentado. Aliás, eu tenho críticas que são públicas, a Cláudia conhece um ponto ou outro. Eu acho que importar simplesmente não é viável, você tem que, claro, conhecer, trazer, mas de acordo com o sistema brasileiro. Mas é uma discussão que nos tais 2 anos pode ser feita. É legal a gente entender por que os temas estão ligados. Ou seja, se nós estamos aqui pregando que uma empresa que atue no exterior deve conseguir, com os lucros que ela ofere lá fora, ser tributado segundo o padrão de lá de fora, então a ideia básica é: lucro do exterior é tributado conforme o mercado de destino. Lucro local paga como todo mundo aqui. Tem uma coisa essencial, que é saber o que é o lucro do exterior e o que é o lucro daqui. Porque se eu não souber isso, eu posso desviar de um para outro. Então, por isso que os temas são muito ligados. Eu preciso de ter regras de preço de transferência para determinar o que é o lucro do exterior, que eu não vou tributar no Brasil, já que é tributado no exterior, e o que é lucro do Brasil, que eu tenho que tributar aqui. Então, ou seja, só é possível seriamente falar em uma territorialidade no Brasil, que é a nossa meta, se nós antes tivermos uma legislação de preço de transferência que seja suficiente para assegurar que lucros do Brasil sejam tributados aqui. Então, qual é o cenário? Eu crio uma regra de preço de transferência, crio uma regra que a Cláudia chamou CFC, para evitar as estruturas passivas, estruturas apenas de diferimento de tributação. Criadas as 2 pré-condições, eu tenho condições de, agora sim, adotar a regra dizendo: olha, o lucro que é do exterior e que é ativo, não é passivo, esse lucro não se tributa mais no Brasil. E aí nós finalmente entramos no século XXI, com um pouquinho de atraso, mas chegamos lá. Eu posso... Claro, eu acho claro. que tem uma coisa que a Cláudia falou que é fundamental, e eu quero falar de empresa de novo. Veja, o que nós tínhamos na década de 90, em termos de multinacionais brasileiras, era uma coisa, o que nós tivemos nos anos 2000 também é outra, e eu espero que esse movimento continue. No fundo, eu quero... É fundamental para o Brasil que nós tenhamos mais empresas e que elas sejam cada vez mais sofisticadas ao fazer os seus negócios. Então, assim, de fato, isso é muito importante, gente. Não é que a gente terá efeito a partir de janeiro. Não é isso. É que nós temos efeitos agora. Essas empresas que demoraram décadas criando redes de fornecimento, clientes do exterior, já estão, nesse momento, planejando o que fazem. E isso tem efeito hoje. Não é que ele vai ter efeito no dia 1º. A incerteza tem um custo extraordinário. E isso deve ser feito, veja, vou aprovar os 2 anos, está ótimo. Então, resolveu? Não, não resolveu, porque você colocou de incerteza para que é 2 anos. E é nada, 2 anos é nada. Veja, nós estamos aqui, estamos em dezembro, início de dezembro, nós temos uma Copa do Mundo, uma mudança de governo, um orçamento, e mais quantos dias de plenário, deputado? Uns 10 dias? Se isso, né? Contando com Copa no meio e orçamento... Veja só, não basta dizer 31 de dezembro, tem que ser hoje, mas se for só isso é pouco. Tem que falar o seguinte, olha, tem que ter um plano, que é o seguinte, vamos falar sobre tributação internacional, e aqui eu vou colocar para os especialistas, não vou me meter nisso, mas vou falar de ponto de vista de empresa. Se a gente quiser ter mais, está aqui a Pinguela, temos mais uma extensão aqui, porque, de fato, o Ribeirão é um pouco mais largo do que a gente imaginava que ia ser, mas não é só isso. Tem, deste governo e do próximo que virá, uma lista de atividades. Qual é a tributação que nós vamos querer, quais são os acordos que nós vamos fazer, qual é a regra de transferência. Porque mesmo a mesma incerteza que nós temos hoje, nós só transferimos para daqui na frente. Então, é preciso gerenciar expectativas, porque isso sim gera investimento. Quando o empresário vai dizer assim, eu vou investir esse ano onde? Quanto? Ele está decidindo, já decidiu ou vai decidir agora, dependendo aí de como ele faz a contabilidade dele. Ele precisa ter essa clareza, porque senão não vai. E percebe que nesse caso, eu estou falando, tem sacos de areia, mas nesse caso tem uns buracos no piso que eu não sei se vão estar lá ou não. Então, é preciso criar expectativa e ter um plano. TBU, e não é para 31, eu diria, se pudesse amanhã, era o melhor dos casos, mas só isso não é suficiente. Significa uma revisão da regra, acordos de tributo para evitar a dupla tributação e preço de transferência, num prazo com perspectiva. Olha, terminaremos este pacote em 2 anos. E aí sim a gente tem perspectiva e possibilidade que as empresas retornem investimentos e não caminhem, deem 2 passos para trás, porque não sabe se na frente tem um precipício. Porque é isso que esse é o risco. A incerteza é isso, né? Eu não sei se tem um buraco aqui na frente. Qual o tamanho desse buraco? Eu não sei. E eu não saber, eu não vou. É simples assim.
Pode falar, só deputado, completar, claro. porque o Pablo falou, são coisas muito importantes. Visão de empresário, você precisa ter segurança jurídica e precisa ter competitividade para poder investir em qualquer lugar do mundo. E o Brasil é um eterno pântano de segurança jurídica, seja tributária, seja uma parte ambiental. O tempo todo a gente não sabe o que investe. E quando você fala em investimento, 2 anos não é prazo para nada. Isso aí, desculpe, planos são quinquenais, são de 10 anos. Tem plantas que demoram 2 anos para estar pronto. Aí você está pronto, uma regra muda de novo. Você fala, fiz um péssimo investimento. E a decisão do estudo de viabilidade de projetos, se vamos ou não vamos, eles têm que trazer, né, o valor presente líquido, o payback, todos esses estudos são feitos baseados nos cenários. Agora, se o cenário muda o tempo todo, você fala, onde é que eu vou fazer? E é isso que machuca muito. E vamos falar claramente. Os principais problemas do Brasil. Desemprego. Se a gente quer gerar emprego, tem que ter ambiente para poder gerar emprego. Como é que a empresa vai fazer emprego aqui, ou seja, em outro país, se você não tem as regras claras? Então, no fundo, quando a gente começa a falar de tributação, e aqui é um assunto com pessoas super competentes e complexas, o social disso é emprego. O resultado final social disso é emprego. Portanto, eu sempre gosto de remeter àquilo que toca as pessoas e não ficar só num contexto empresarial, que fica aparecendo sempre que é uma questão do lucro. O lucro é uma consequência de um trabalho bem feito e ele é necessário até para você estimular os novos investimentos, porque ninguém fica trabalhando de forma utópica ou de forma fazendo bondades, porque, na verdade, no fundo, nós temos que ter um ciclo virtuoso de crescimento e competimos com o mundo. Portanto, essa discussão de segurança jurídica, qual é a regra, ela é fundamental. Parece boa, mas ela é fundamental para as decisões de investimento no Brasil. Era só o complemento que eu queria fazer. Eu queria perguntar para o professor, né, depois vou passar para os demais, como que as empresas se preparam, então, nesse momento? Porque o que a gente tem hoje é que tem todas as chances de ter a prorrogação, né, o projeto está lá, mas também tem todas as chances de isso não acontecer ou não acontecer a tempo. Então, o empresário, né, o que ele faz? Na verdade, a pergunta tem que ser feita agora aos empresários, em primeiro lugar. Do ponto de vista jurídico, o que eu posso dizer, se nós não tivermos a prorrogação, se tivermos os 34% ou coisa parecida, pelo menos é começar a pensar se possível, em estruturar os investimentos em países que tenham acordos de bitributação com o Brasil. Porque aí existe uma questão que agora a Cláudia não vai gostar, mas existe uma discussão bastante forte se os acordos de bitributação são um instrumento para impedir que se aplique a lei brasileira, essa lei de TBU, no caso de investimento no exterior. Nós temos um caso, foi o caso Vale, foi julgado pelo STJ, o ministro Napoleão na época. Foi um caso até muito interessante, porque a Vale tinha uma ação enorme, basicamente dizendo, olha, nos termos dos acordos de bitributação, lucros auferidos em países no exterior não podem ser tributados no Brasil. Daí houve uma pressão muito grande para a Vale. Nós tínhamos uma presidente na época que pressionou pessoalmente para que a Vale desistisse disso. Eu não vou dar o nome da presidente, você decide quem seja. E o fato é que a Vale, naquela época, por conta dessa pressão, entrou num refis e desistiu do processo na grande maioria. Entrou num acordo, mas manteve um, pequenininho. E este um caso foi julgado pelo STJ. E o STJ disse, Vale, você tem razão. Lucros do país em questão não são tributáveis no Brasil, o artigo 7º dos acordos de bitributação. Então, hoje, do ponto de vista de empresa, se mantida a armadilha, é tentar partir da briga jurídica, para pelo menos, com relação aos lucros em países com acordos de bitributação, aplicar o artigo 7º. Faço uma exceção agora, porque eles acordaram, agora o acordo Brasil-Reino Unido tem um dispositivo que vai, no caso da empresa inglesa, o lucro da Inglaterra vai ser tributado no Brasil. Então, está tão noticiado o acordo Brasil-Reino Unido, lá tem uma mudança, já tiveram esse cuidado especial. Mas, de regra, na nossa rede de acordos de bitributação, por conta do artigo 7º, nós podemos até evitar a aplicação da lei brasileira. É o máximo que eu posso dizer do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, tomara, deputado, que consigamos dar o bom senso para prorrogar a tal da pinguela, para nós fazermos a lição de casa, e peço ao Pablo, peço ao setor empresarial,
que dessa vez a pinguela seja utilizada como tal e que imediatamente fazer a lição de casa. Porque, vamos ser sinceros, é uma vergonha, 8 anos, e nós temos deixado a pinguela continuar e não ter tomado uma medida séria para fazer a lição de casa. Então, aqui, com todo carinho, é o puxão de orelha. Nós precisamos agora fazer isso acontecer. Vou passar primeiro para a Cláudia, sobre o que as empresas podem fazer agora, também as outras considerações do professor, depois vou seguir para o Pablo também se manifestar. Essa discussão do artigo 7º, ela é longa, né? Então, o que, por outro lado, né, a Receita defende é porque você estaria tributando efetivamente o rendimento da empresa brasileira, então você... E tem, de fato, um entendimento da OCDE que, quando você está aplicando regra CFC, você pode aplicar, independente do artigo 7º. Aí tem a discussão se a nossa regra é ou não uma regra CFC, já que ela tem um escopo tão amplo como a gente aqui comentou, né? Então, me parece que hoje, né, nós temos, de fato, uma rede modesta, né, de acordo. Eu acho que agora deve estar em 35 ou 36. Isso realmente não é o suficiente, né, para o tamanho do Brasil, né? Acho que a importância do Brasil. É claro, tem esse contexto que eu falei das regras de preço-transferência que dificultam demais os países virem negociar, por entenderem que de qualquer jeito, haveria uma barreira, ainda que houvesse o tratado em cima dessa eliminação. Então, me parece... Eu acho que é por isso que há esse consenso, né, da necessidade dessa prorrogação, né, e teve o apoio do Ministério da Economia, e se pensando em fazer uma revisão, realmente, revisitar a legislação para trazer, talvez, regras mais aderentes ao modelo internacional, com menos complexidade, né, e que realmente permita esse investimento no exterior pelas empresas. Passar para o professor aqui. Só explicar, assim, já que tem tempo, a questão jurídica dessa grande briga. Mas no exterior se pode, aqui não. Eu quero insistir o seguinte, a sistemática brasileira não é CFC, como disse a Cláudia, e tampouco é verdade, porque a gente repete tanto uma mentira que vira verdade. A mentira é que o lucro é da empresa brasileira e, portanto, não estou tributando o lucro da empresa estrangeira. Porque o que eu estou tributando é apenas a equivalência patrimonial. Foi um erro. Vamos dar a palavra? Erro. Erro de juiz é erro também, é jurisprudência, mas é erro. O ministro Nelson Jobim caiu na história de que, por conta da equivalência patrimonial, o lucro da minha subsidiária já está no meu balanço e, portanto, eu posso tributar. Mas ninguém contou para o ministro que o valor que eu tributo não é o resultado da equivalência patrimonial. Agora, uma questão mais técnica. Equivalência patrimonial considera o lucro do grupo como um todo. Então, eu não olho mais empresa a empresa, eu olho o grupo. Enquanto a TBU adota empresa a empresa. Concretamente, se uma empresa brasileira exporta para uma empresa subsidiária na França, isso vai dar lucro para uma ou para outra. Só que no grupo como um todo não aconteceu nada. Enquanto a empresa francesa não revender, não aconteceu nada. A equivalência patrimonial dispensa qualquer transação entre grupos. Então, pegando o contrário, fica mais fácil. Se a empresa francesa tiver um baita lucro vendendo para a empresa brasileira, então a empresa francesa vendeu o estoque, está no estoque da empresa brasileira. Do ponto de vista do grupo, não aconteceu nada. Equivalência patrimonial, nada. Não existe nenhum valor. A empresa francesa não existe lucro a ser somado enquanto a empresa brasileira não revender, que é o grupo como um todo. Isso é equivalência patrimonial. Ou seja, a empresa brasileira vai pegar aquilo que foi vendido pela França, ficou no meu estoque, enquanto eu não vender, não aconteceu nada. Em termos de TBU, porque adota a independência das pessoas jurídicas, o lucro daquela empresa francesa vai ser somado ao lucro da empresa brasileira e oferecido a tributação. Portanto, é uma grandeza que não é o lucro da empresa brasileira, isso nunca aconteceu, a empresa brasileira não vendeu. É o lucro da empresa francesa mesmo. E o artigo 7º do Acordo de Tributação Brasil-França diz: o lucro da empresa francesa só se tributa na França, não se tributa no Brasil. Então, o que a Procuradoria, que são extremamente competentes, o que eles fizeram? Pegaram
um artifício, e o juiz não conhece contabilidade a fundo, e disse: ministro, isso aqui é só equivalência patrimonial, é lucro da empresa brasileira. E o ministro cai nessa história. E ninguém foi dizer para ele: ministro, não é lucro da empresa brasileira, não. É lucro da empresa francesa, mesmo porque a empresa brasileira nem revendeu o produto. Então existe uma questão técnica. Cláudia, não me parece viável mesmo esse tipo de raciocínio se colocado nesses termos, se levado à discussão. Mas, como eu disse, o ministro Napoleão, por enquanto a STJ, 100%, houve um único caso, 100% das decisões da STJ, um caso, concordou conosco. É só um comentário rápido. Na verdade, eu estava referindo o que estavam nos autos, né? Porque, claro, esses casos que o professor trouxe são casos concretos. Você tem as circunstâncias concretas de cada caso. Eu estou chamando a atenção do que eventualmente é colocado pela Procuradoria e defendido, pelo menos, pelo lado do governo. Mas, assim, só um aspecto, professor. Esse lucro, a equivalência patrimonial, ela não é lucro da empresa brasileira, mas ela pode distribuir esse lucro. Cláudia, do balanço dela e ela pode distribuir. É verdade. Só a provocação. A empresa, equivalência patrimonial, deixa eu explicar, desculpa, é uma questão técnica, mas assim, é verdade. Este valor da equivalência patrimonial, se houvesse, porque no caso não há, a equivalência patrimonial pode ser distribuída. Só que o raciocínio é exatamente o contrário. Todo o lucro de uma empresa deve ser distribuído. Existe uma coisa que se chama dividendo mínimo. A lei das SAs tem um apelido que a gente aprende, é o Estatuto do Minoritário. Foi feito em 76 para assegurar que uma empresa que tenha lucros distribua alguma coisa para o minoritário. Tem uma exceção. Existe um lucro de uma empresa que não é distribuído nem para o minoritário. Sabe qual que é? A equivalência patrimonial. A empresa, justamente porque o legislador sabe que é lucro não realizado, eu mantenho esse valor em reserva e não distribuo. Então, Cláudia, desculpe-me, é exatamente o inverso. A prova de que é lucro não disponibilizado é que, enquanto qualquer lucro da empresa tem que ser distribuído, dividendo mínimo obrigatório, a equivalência patrimonial não tem, porque justamente o legislador sabia que aquilo é uma mera foto e não é lucro disponibilizado. Gente, devolvendo a provocação. Eu vou ter que interromper aqui, porque senão tributaristas e Receita nunca vão chegar em alguns consensos, né? E aí o deputado e o Pablo não vão conseguir se manifestar. A gente vai chegando aqui ao final do nosso debate. Eu agradeço muito a participação de todos os nossos convidados aqui. Calma que vocês ainda vão falar um pouco da audiência. E porque antes de encerrar, eu queria pedir para vocês fazerem as considerações finais, 2, 3, no caso do deputado, 5 minutos, porque não pode falar aqui, mas, enfim, as considerações finais aqui de vocês. Queria pedir a partir do deputado até o professor para a gente se despedir. Bom, novamente, obrigado pelo convite. Estou tendo uma aula aqui, professor Schroeder e a Receita Federal. Eu tenho uma visão pragmática quanto à questão de competitividade, como você mesmo colocou no último ponto, né? Como é que fica? Fica que aumenta o risco quando você não aprova e não tem regras, ou fica com regras a cada 2 anos. Isso é somado como risco. Risco é custo. Custo acaba virando uma decisão se você investe ou não investe. Eu prego muito que nós temos que ter regras. O Brasil muitas vezes fica falando de soberania, mas nessa pegada de soberania acaba criando regras próprias. Eu falo que nós temos uma jabuticaba de 3 pinos tributária brasileira. Então, a gente fica criando problemas para nós mesmos, numa falta de visão sistêmica. E agora acabei de ver claramente um caso aqui de falta de visão sistêmica do sistema tributário. E a importância de termos as mesmas regras que os outros países do mundo na questão da neutralidade. Óbvio, países têm diferenças, absolutamente natural, mas não tão profundas. E não que gerem tantas distorções e que também não gerem tantas dúvidas a quem vai investir. Eu encerro meu comentário aqui, não vou usar meus 5 minutos, porque eu entendo que o professor tem a contribuir muito, tem dado uma belíssima contribuição nesse debate aqui, mas o Brasil tem que parar de ficar criando tanta dor de cabeça e tanta dificuldade. Como bem falado pelo Pablo, não atrapalha. Deixa o setor privado trabalhar, que a gente trabalha, gera riqueza, gera emprego, faz o ciclo virtuoso que o Brasil pega. Quando a gente observa, quem mais atrapalha é
a burocracia, a falta de visão, talvez muitas vezes eu vou falar uma palavra, ganância de arrecadação, mas eu prego muito que a arrecadação que a Receita tanto quer e que a gente reconhece que eles precisam ter mesmo para poder fazer com que o Condomínio Brasil funcione muito bem, ela é baseada em duas questões, carga tributária e atividade econômica. Mas me parece que ela sempre quer apertar muito na carga tributária e esquece que é muito melhor você crescer a atividade econômica, onde você tem uma arrecadação para uma base muito maior, você precisa de menos programas sociais e você tem mais justiça fiscal. Se apertar demais, acaba matando a galinha dos ovos de ouro e a gente acaba não tendo nem a arrecadação que a gente tanto deseja. Então, essas são as minhas considerações finais. Obrigado. Obrigada, deputada Cláudia. Obrigada. Eu quero agradecer a participação aqui nesse bate-papo. É um tema bastante relevante, tributação em bases universais. O Ministério da Economia, a Receita Federal, ela reconhece a importância das empresas se internacionalizarem, né? Tanto que é esse movimento de concordar com a proposta de medida provisória para revisitar essa legislação num contexto, né, que a gente reconheça que o cenário é outro, né? Essas medidas elas estão efetivamente trazendo complexidade para os dois lados, discussões, aumenta litígio e você acaba que, como eu disse, né, aquelas situações que você quer evitar, que a regra tenta evitar com a função de uma CFC, de evitar situações de abuso, ela efetivamente ela não faz isso de uma forma correta, porque você simplesmente a empresa ela faz a inversão, né, e constitui uma holding, e aí ela gera a gente perde a multinacional, a matriz brasileira, ela vai parar em outro lugar. Então, efetivamente, a gente reconhece isso. Já faz tempo, né, que a Receita Federal ela tem mudado, a gente tem feito alterações de legislações que são impactantes, né? Aliás, desde do RTT, né, a gente tinha discussões com os setores, né? Me parece que a própria da tributação indireta também, da CBS, que foi a proposta lá discutida pelo Ministério da Economia, também houve discussões com os setores. Então, porque é importante, efetivamente, você ouvir, porque eles têm a contribuir os aspectos que você ali, olhando apenas na visão, com óculos, né, da tributação, você não enxerga eventuais obstáculos que aquela legislação ela pode estar trazendo para o crescimento da indústria, né? Então, de fato, assim, essa mentalidade, né, mudou muito, né? Eu acho que em termos da Receita Federal. E aqui esse tema é um tema bastante importante. Preço de transferência também, como eu disse, né? Foi feito debate, né? Espera-se que tenha mais debate sobre dessa nova regra ser introduzida aqui no Brasil e para a gente traga realmente um ambiente mais seguro, mais estável para as empresas e com menor litígio, né? Que isso eu acho que é o objetivo de todos, né? Então, eu quero agradecer novamente e obrigada. Então. Obrigada, Cláudia. Pablo? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade do Valor, dos patrocinadores de estar aqui hoje. Eu acho que tem duas mensagens que eu queria finalizar. Você me perguntou o que as empresas devem fazer. Todas elas já estão fazendo contas. Cada uma delas vai construir uma estratégia, mas posso dizer com tranquilidade, nenhuma delas será boa para o país. Porque isso significará, em qualquer dessas combinações, menos investimento, menos produção, menos trabalho, menos empresas brasileiras no exterior. Portanto, a gente precisa de uma ação que é absolutamente urgente. Mas não é só urgente, ela precisa de ter uma visão de longo prazo. Mas, para terminar, eu acho que tem a questão central, que é o seguinte. Todo mundo fala de empresas, mas o que é fundamental de perceber das empresas é que elas competem. E o ideal é que elas compitam porque tem o melhor produto, tem a melhor engenharia, tem a melhor inovação, a melhor logística. Toda vez que a competição for decidida por quem tem o melhor tributarista, nós temos uma distorção. E nada contra os tributaristas, tenho vários amigos, mas, no fundo, porque ela mostra que dá um incentivo errado. O incentivo que a gente tem que dar para as empresas é que elas compitam para serem melhores. Não para quem consegue fugir do Brasil ou ter a melhores, ou pior, faço ainda uma coisa ainda pior, que é
promover uma seleção adversa para aqueles agentes econômicos que estão mais dispostos a correr riscos. O que eu quero fechar aqui dizendo, portanto, é que nós temos uma ação urgente, e ela não é 31 de dezembro, ela não é janeiro, ela não é fevereiro, ela é hoje à tarde, com uma visão de longo prazo, porque, no fundo, nós temos o que há de melhor no Brasil, que é a gente que sabe empreender, gosta de trabalhar. Veja, quem produz não é a semente que o agricultor coloca no chão, não. Quem produz é o suor do agricultor que cai lá. E é essa gente que a gente precisa proteger e fazer prosperar. Obrigada, Pablo. Professor? Olha, eu comecei falando sobre neutralidade e o Pablo terminou agora com competitividade. Então, acho que uma lição bastante importante de hoje é dizer isso. Eu preciso que o tributo seja neutro, que o tributo não seja o tributo que escolha quem vai ganhar no mercado. Então, essa é uma decisão muito importante, entendermos que a competitividade se faz no mercado e não aqui. Eu preciso neutralizar a carga tributária da empresa brasileira onde ela atua, e não aqui. Se nós tivermos esse consenso, avançamos muito. Outro ponto que eu queria chamar a atenção quando eu agradeço aqui a participação de todos, mas eu devo dizer, e agora é um testemunho de quem já está na área tributária há muito tempo, como é bom presenciar e testemunhar a nossa Receita Federal atual. Ou seja, eu vivenciei tempos em que havia o que nós chamávamos os xiitas, em que era impossível um diálogo, havia um grau de desconfiança tremendo assim, do fisco com relação ao contribuinte. Eu ponho aqui na pessoa da Cláudia, mas certamente Cláudia e um grande grupo hoje na Receita, quando vem buscar entender, não necessariamente concordar, mas vem entender e vem deixar claro que os objetivos são comuns, isso é uma grande evolução. Que, claro, eu gostaria muito, Cláudia, que se espalhasse também na Procuradoria. Porque, infelizmente, na Procuradoria da Fazenda ainda temos um grupo que acha que precisa segurar a tributação, mesmo quando a lei diz o contrário. Mas isso é um problema que ainda estamos lá. Só a Receita hoje, esse diálogo, ao formular política tributária, ao trazer minutas, trazer projeto, vir discutir, inclusive, a palavra importante é evitar litígio. Porque quando a Cláudia apresenta o seu projeto, por exemplo, de preço de transferência, e num diálogo honesto, me dá a oportunidade, eu tenho tido essa oportunidade, de dizer, Cláudia, aqui ou ali, se mantido, teremos problemas, e se pode tentar trabalhar para uma redação que evite o problema, nós estamos dando aquilo que é o mais precioso para o empresário, que é a segurança jurídica. Eu aprendi com o empresário que o problema não é uma carga tributária alta ou baixa, o problema é o risco de ela vir a ser alta e eu não saber. Porque vai que eu tenha tributação, na dúvida já vou pôr isso no preço. Então, o problema não é, no final eu vou ganhar, ninguém quer saber se eu vou ganhar. Assim, só o sinal de que talvez haja uma tributação, que talvez eu perca, é suficiente para eu não fazer o negócio. Então, oferecer para o empresário segurança jurídica é fundamental. E esse é o papel da Receita agora. É buscar onde eu estou criando inseguranças jurídicas e como dar certeza. Se eu vou tributar mais ou menos, é uma decisão de política. O governo vai querer mais ou vai querer menos, é uma questão menor. Mas pelo menos que se saiba, é tanto, vai custar tanto o negócio. E nós corremos o risco, quando vamos modernizar o sistema como vamos, com preço de transferência, eu tenho que dar uma notícia. Nós estamos entrando num campo em que, não é no Brasil, agora sim, em qualquer lugar do mundo, estamos entrando num campo com muita insegurança jurídica que é preço de transferência. Por isso a importância também nesse campo, e já tive diálogos com a Cláudia, para dizer que através do que nós chamamos safe harbors, que se adotem medidas para aquele cenário de insegurança jurídica ser reduzido, para que haja caminhos em que se diga, olha, empresário, se você quiser discutir aqui, estamos conversados, mas adotando tais e tais caminhos, você vai pagar esse tributo e é o suficiente. Eu aprendi, teve um evento na IFA, quando foi no Brasil, tinha um evento que tinha mais de 2.000 tributaristas. E eu fiz uma pergunta, assim, plaquinhas eram verde e vermelho. Quem achava que era importante dizer o seguinte, imagine que eu tenho um sistema justo, e um sistema com segurança jurídica. Num você vai pagar o imposto justo, no outro você sabe de antemão quanto vai pagar. Eu pedia que levantasse a mão de uma cor verde, aqueles que quisessem um sistema justo, e outra cor, aqueles que quisessem com segurança jurídica. Entre tributaristas, eu posso dizer que a segurança jurídica ganha de longe. Para o empresário, o problema não é saber se é caro ou se é barato, é saber quanto é. E esse trabalho, essa transparência agora no diálogo, é para nos dar essa commodity a mais importante, segurança jurídica. Isso vai nos dar competitividade.
Obrigado. Bom, muito obrigada. Em nome do Valor Econômico e do Itaú Unibanco, eu agradeço a presença de cada convidado aqui em Brasília e também a atenção da nossa audiência virtual. Quem quiser rever essa live ou compartilhar, pode acessar as redes sociais do Valor, onde o vídeo fica disponível. Foi ótimo dividir essa manhã com todos vocês. Bom dia e até a próxima.